Diretamente de Porto Alegre para o mundo, estamos dando início a mais um programa Integração Global, através do canal 6 da NET, do canal 6 da NET Digital, também da rede mundial por meio da PoaTV.net, da PoaTV.tv e da PoaTV.org. Agora, no seu celular, também nesses mesmos endereços, você acompanha com exclusividade total toda a nossa programação. Quero aproveitar e lembrar que os nossos telefones e o nosso e-mail já está à sua disposição para que você possa interagir. Anote aí o telefone, é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail integraçãoglobal@pop.com.br. Então, além das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar também um problema tão grave, e que não existe uma punição hoje para quem exagera, e que é constatado mesmo que não existe. Como eu dei um exemplo anterior, que nós estamos conversando, de uma situação, por exemplo, em que no processo existia um pedido de indenização em função de assédio sexual. Nosso convite para você manter a sintonia, estamos preparando mais um programa especial, com muitas informações, notícias aqui da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, sempre com exclusividade total. Quero lembrar que estamos aqui no Centro Espanhol, onde produzimos nossos programas especiais, e dizer que o Centro Espanhol coloca à disposição da nossa comunidade seus salões para festas e eventos. Anote aí o endereço para você conferir em loco toda a infraestrutura do Centro Espanhol. Travessa Sul, número 102, esquina com a Rua Portugal, no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. E o telefone para você fazer contato com a Secretaria é o 3342-5990, DDD 51, aqui de Porto Alegre. E o site à sua disposição, centroespanholpoa.com.br. Então continue ligado que no Centro Só a gente volta. O que você vai fazer nesse Natal? Uma viagem? Comemorar com a família? Uma ceia especial? O Natal é mais que isso, gente. Ele está nos seus atos de bondade. Então, o que você vai fazer pelo próximo nesse Natal? Quer uma dica? A solidariedade é o melhor presente. Doe agora! Estamos recebendo a doutora Simone Lemes, ela que é especialista em psiquiatria forense e clínica e participa hoje conosco para falar sobre perícia judicial no âmbito da psicologia. Vários aspectos aqui vão ser tratados, dentro das questões da vara de família, dentro do ambiente de trabalho, enfim, um universo muito amplo. E, é claro, ela com os seus conhecimentos, com a sua sabedoria, participa para trazer informações nesse sentido. Tudo bom, doutora Simone? Tudo, um prazer estar aqui com vocês. É a alegria nossa, com certeza, e o público que está aí nos assistindo, apreciando também, mais uma vez, a sua participação dentro do programa para trazer informações dentro dessa área da perícia judicial, que realmente exige bastante. Há pouco a gente falava até na questão da banalidade que está se transformando, boa parte das questões judiciais, tudo em prol de se completar com quantias maiores dentro de processos nesse sentido. Então, eu gostaria que a senhora começasse abordando nesses aspectos, inclusive explicando aí o seu trabalho como perita. Certo. Bom, como perita, eu queria só dar uma introdução como é que a psicologia entrou nessa área, lá no século XIX, a psicologia, os psicólogos, eles foram requisitados pelos psiquiatras para fazer um trabalho, no caso, usando testes e verificando a personalidade de pessoas que cometeram crimes, principalmente crimes violentos. A partir daí, então, a psicologia, os psicólogos começaram a entrar nesse mercado.
Hoje em dia, o trabalho do perito, psicólogo, eu sempre digo que o mercado ele é vasto, mas assim poucas pessoas ainda estão, no caso os profissionais, né, qualificados para trabalhar nesta área. O que acontece? O perito psicólogo hoje, né, ele está auxiliando a justiça, certo? Ele trabalha em parceria com o direito, né, com os advogados, com os juízes. E isso, o nosso trabalho ele é muito amplo. Nós podemos trabalhar na vara de família, na justiça do trabalho, justiça federal, enfim, várias instituições, né? E que cada vez mais existem processos que o psicólogo ele está sendo requisitado. Por exemplo, a justiça do trabalho. O que está acontecendo hoje? Os juízes estão chamando os psicólogos para trabalharem com essas questões que envolvam assédio moral, danos psíquicos, que a depressão, né, que hoje a depressão ela é a doença que mais afasta trabalhadores, né, no INSS. E isso é uma coisa assim que antigamente nem se cogitava, porque o funcionário ele saía da empresa e o que ele ia recorrer, na verdade, eram as questões rescisórias financeiras, né? Mas o que tem acontecido é realmente o funcionário adoecer, né? Em função de todo o trabalho e a pressão, etc. e tal. Mas a gente estava conversando antes, né, dessa questão também do assédio, que isso aí está virando uma indústria, né? Então a gente tem que dividir muito bem, né? O que é assédio moral, o que não é assédio moral, se a pessoa realmente está com depressão, adoeceu por causa da empresa, e aí entra o papel do perito psicólogo. Realmente, doutora Simone, a senhora colocou agora com muita propriedade uma questão que eu gostaria de aprofundar um pouco mais. É essa questão do assédio moral, do assédio sexual e a questão da depressão. Certo. Como a senhora colocou, na atualidade, né, o pessoal tem se valido muito, inclusive boa parte daqueles que estão ali acometidos com esse tipo de situação, de doença, na verdade, eles estão lá gozando do benefício do INSS para os seus tratamentos. Né? Mas, evidentemente, que tudo isso leva a um exame mais apurado, né? Dentro dessas questões. Eu gostaria que a senhora explicasse assim, dentro desse universo, né, nas questões do trabalho principalmente, como é que a gente poderia colocar a questão do assédio moral? Certo. Né, porque realmente é uma coisa um pouco complicada. Tivemos a oportunidade há pouco, né, de conversar com um outro entrevistado que também nos trouxe informações sobre isso, detalhando, inclusive, com exemplificações de uma própria cartilha que foi montada, né, pela Procuradoria do Trabalho. E nesse aspecto, claro que para a pessoa entender melhor isso, eu gostaria que a senhora também exemplificasse e desse alguns modelos assim, que o pessoal realmente pudesse assimilar melhor. Tá. Eu vou dar 2 exemplos, certo? Eu vou falar das pessoas que realmente sofreram e sofrem assédio moral e também vou falar das pessoas que elas querem ganhar uma causa na justiça e não sofreram esse assédio. Para ficar claro, eu poderia dizer o seguinte, que para uma pessoa que sofreu assédio moral, ela vai adoecer. Isso aí assim, é um ponto pacífico. Ela é uma pessoa, né, que está sendo perseguida repetidamente, né? Isso é uma grande questão, porque algumas pessoas confundem assim, principalmente na área do comércio. Os funcionários trabalham por metas. Então, os chefes, eles cobram essas metas. E os funcionários, muitas vezes, usam isso como, ele está me assediando. Não, ele está cobrando uma meta que já era estipulada pela loja, por exemplo. Tá? Então, o que está acontecendo? Essa questão das pessoas que realmente foram vítimas do assédio, a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer a perícia, em observar, né, sintomas que essa pessoa tem, porque uma pessoa que sofre de assédio, ela ainda, quando chega na perícia, ela ainda está sofrendo psiquicamente, certo? Então, assim,
E ela, assim, além disso, tem os sintomas físicos, né? Que no caso aí seria uma alçada de médicos também. Normalmente, quando chega o processo para nós, os peritos, psicólogos, ela já passou também por uma perícia médica e que comprova que ela tem problemas físicos. Por outro lado, né, quando a pessoa ela não sofreu assédio, mas ela tem um interesse em ganhar uma quantia, porque aí, como eu tinha falado antes, existe uma indústria atrás desse assédio, essa pessoa, quando tu começa a fazer essa avaliação, fica muito claro que ela quer, enfim, eu vou até usar assim, uma palavra assim, enrolar, né, um perito, o advogado, né, o juiz, o advogado da empresa, no caso, né, ela não é consistente, o relato dela não é consistente. E eu posso te dizer o seguinte, pela minha experiência, de cada 10 processos, né, de assédio moral que eu pego para fazer perícia, 3 são verdades. E 7, tu começa, opa, alguma coisa está errada aqui. Mas é um número muito expressivo, são 70%, é um número realmente preocupante. É preocupante porque assim, as pessoas estão confundindo, né, o que é o assédio. Então, agora o funcionário, claro, não vamos generalizar, mas assim, o funcionário, se ele sentir que o chefe está cobrando alguma coisa, estou sendo assediado, né? E aí ele vai procurar os direitos dele, vai no processo, então o juiz nomeia um psicólogo e a gente vai detectar se é verdade ou não. Mas, quando eu falo desse percentual, e ele é preocupante, porque eu vejo assim que algumas pessoas elas se aproveitam, e aí eu acho que cabe cada profissional fazer uma avaliação de como está seu trabalho, enfim, porque se a pessoa é induzida a entrar na justiça, até muitas vezes pelos familiares, né? Então as pessoas, familiares, amigos, entra na justiça, pede isso, e quando envolve tantas pessoas para fazer esse trabalho, né, de perícia, o próprio juiz, o tempo do juiz. Então, assim, na verdade, nós temos como é que eu diria assim, um problema tão grave, né, e que não existe uma punição hoje para quem exagera, né, e que é constatado mesmo que não existe. Como eu dei um exemplo anterior, né, que nós estamos conversando, de uma situação, por exemplo, em que no processo existia um pedido, né, de indenização em função de assédio sexual. Bom, quando eu fui fazer a perícia com essa pessoa, ela não mencionou absolutamente nada disso, inclusive a relação que ela tinha com a chefia, com os colegas, eram maravilhosas. A pessoa dizia que o meu chefe, ele era muito bom, era um excelente chefe. Então, aí vocês podem pensar, né? Bom, o que está acontecendo se no processo diz uma coisa e o próprio reclamante nem sabe, né, que existe isso, né, esse pedido. É preocupante, né? É uma reflexão muito boa, né, a ser feita no sentido, inclusive, das questões éticas, né? Claro. Aí nós não entramos nem só na questão profissional, tem as questões humanas também, exatamente, que devem ser levadas em conta, até porque isso acaba contaminando o meio, e é muito fácil disso acontecer, né? A senhora mesmo agora levantou uma situação onde uma pessoa tomou ciência que o assédio moral lhe daria algum tipo de vantagem financeira a pedido, né, dentro de um processo, ela se coloca ali dentro de um universo muito amplo. 70%, a senhora diz, das queixas de assédio moral acabam resultando em nada. Sim. É um absurdo, quer dizer, coisas que não existiram, mas foram plantadas ali. Né? Exatamente. Então, é algo que realmente tem que se refletir muito, tem que ser questionado e vale muito a gente falar nessas questões. Com certeza. E, por outro aspecto, a senhora também passou pela questão do assédio sexual, que também é algo que está bastante em voga hoje, e dentro dos processos a gente percebe também, né, uma indução nesse sentido. E eu gostaria de saber assim, o que a senhora poderia conotar no aspecto do assédio sexual, das avaliações que a senhora tem feito, que percentuais a senhora colocaria? Certo. O assédio sexual, ele inclusive assim, ele é difícil de detectar, né, a veracidade disso,
porque a pessoa ela se sente tão intimidada com o fato de estar sendo assediada sexualmente e também vamos dizer assim, uma defesa que o assediador, né, ele tem de dizer, não, eu estava brincando, não, tu entendeu errado, né? Como essa pessoa ela se sente sozinha, porque esse é a grande questão dos assédios, né? As pessoas se sentem sozinhas e a empresa, exatamente, né, ela vai se defender, os colegas não querem depor de medo, muitas vezes, né, de represália, mas assim, o assédio ele é difícil de detectar em função disso, né? Tu até pode estar fazendo uma perícia e verificar que aquela pessoa sofreu assédio, mas ela vai ter que juridicamente comprovar, né? Não adianta só sentar e dizer, não, eu sofri assédio. E até eu diria assim, ó, por exemplo, vou dar um outro exemplo, né, em que o assediador, o dito assediador, né, ele nem faz a perícia, ele não passa pelo perito, porque na verdade o processo é entre a pessoa, o reclamante e a empresa. E aí fica uma situação difícil também para te avaliar se houve ou não, se tu está vendo só uma parte, né? Eu vejo que cada vez mais também está aparecendo, mas assim, nos processos é quase como se fosse um sinônimo, tu entende? O pedido de assédio moral / assédio sexual. Então, eu vejo que também falta um pouco de conhecimento do que é cada um, o que é o assédio moral e o que é assédio sexual. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem que, né, discutir sobre isso, e tanto, assim, nós peritos, poder diferenciar isso na hora do nosso laudo, para a gente, né, ter a certeza de não estar prejudicando uma pessoa, né, ou mesmo uma empresa. E esse tipo de problema, no caso, ele pode causar lesões bastante graves, não só dos relacionamentos, financeiramente, e outros aspectos também, né? Então, tem reflexos importantes a serem considerados. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna aí com a doutora Simone Lemes, e trazendo mais informações, vamos aprofundar um pouquinho mais na questão da depressão, que hoje realmente é bastante, né, cogitada dentro do universo jurídico. Então continue ligado que num instante só a gente volta. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Está vendo essa flor? Ou melhor, esse jardim? Ele não ficou bonito por acaso. Para crescer assim, foi preciso muitos cuidados. Florzinhas precisam de água, luz e carinho. E não por um dia ou dois, mas sim pelo ano inteiro. É isso que a Santa Zita de Luca faz há mais de 30 anos. Ela cuida, ensina e auxilia na educação e desenvolvimento de centenas de crianças e adolescentes. E com sua ajuda, pode crescer ainda mais. Acesse www.santazitadeluca.org e faça sua doação. Nossas florzinhas agradecem. Obrigado! Estamos de volta, continuamos aqui com a doutora Simone Lemes, ela que é especialista em psiquiatria forense e clínica, participa hoje conosco para falar, né, sobre essa temática que realmente traz aí uns questionamentos e, evidentemente, trazendo também informações e reflexões, né, sobre o tema dentro da perícia judicial no âmbito da psicologia. Nesse sentido, vamos retomar aí a questão da depressão, doutora Simone, porque a gente sabe que hoje há uma demanda muito grande nesse sentido. Bom, a depressão, como eu falei anteriormente, ela é a doença que mais afasta o trabalhador, né, das suas atividades. E realmente
é um número muito expressivo, né, das pessoas que estão sofrendo, né, pela depressão. Claro que quando nós fizemos as perícias, a gente tem que avaliar o que é depressão e o que é tristeza. Então, aí já começa, né, uma situação em que a pessoa, o reclamante, né, vou falar um pouco de novo da Justiça do Trabalho, né? Então, o reclamante muitas vezes se sente triste por situações que ocorreram na empresa e eles acham que estão com depressão. Então, ficaram tristes, chegaram em casa, choraram, ficaram deprimidos, no sentido assim daquela palavra que a gente usa informalmente, estou deprimido, né? Mas na verdade a pessoa está triste. Não procuraram médicos, né? Não foram a consultas, não tomam medicação, mas entram na justiça alegando que estão com depressão. Bom, mas existem as pessoas que realmente adoecem psiquicamente, adoecem mesmo. Então, posso dar um exemplo aqui de um caso em que eu fiz uma perícia, em que a funcionária era uma pessoa extremamente dedicada, o papel dela na empresa era de vendas, ela vendia, né, passava inclusive das metas, e ela, por ser boa, ela foi trocada de setor para vendas, mas de um produto com pouquíssima aceitação. Como ela era uma pessoa extremamente dedicada, ela começou então a fazer hora extra para compensar, mas o produto realmente não tinha, né, o mesmo impacto no mercado. Ela começou a ter sintomas físicos de doença, um estresse, né, que começou a afetar então o organismo dela. Até o ponto em que ela, então, desesperada, ela entra em depressão. Então, ela estava sendo acompanhada por médicos, ela foi afastada, ela ficou 9 meses afastada. Quando ela teve uma melhora, ela retornou, ficou pouquíssimo tempo na empresa e pediu demissão. Depois de um tempo, ela, então, entrou, né, na justiça, alegando que ela adoeceu, né, nessa empresa em função de toda essa dinâmica que eu falei para vocês. Claro que a perícia envolveu a gente utiliza várias técnicas, né, para detectar, né, essa possível depressão. Mas nesse caso foi comprovado e a pessoa então foi reparada, né, financeiramente esse sofrimento, né. E é algo que realmente acomete a pessoa e com uma certa gravidade. Sim. Há uma percepção e a diferenciação que a senhora faz entre depressão e tristeza é algo que realmente tem que ser muito bem avaliado. Exatamente. E por isso, então, especialista, né, para poder realmente dar o seu parecer nesse sentido e para ter tranquilidade também na hora, né, de passar a informação correta até para a decisão, né, judicial. Claro. Mas, doutora Simone, estamos chegando aos minutinhos finais da nossa entrevista. É sempre muito bom a gente conversar, porque a senhora sempre traz temáticas que realmente despertam, né, uma série de situações e de reflexões. E nesse aspecto, a gente abre aí os nossos microfones e câmeras para que a senhora, então, formalize aí as suas questões finais e agregue aquilo que julgar importante. Certo. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, de poder conversar contigo a respeito desse tema, que eu acho extremamente importante, não só por ser perita, mas para passar, né, para as pessoas a nossa função, nosso papel, também conscientizar um pouco essas pessoas que utilizam, eu vou dizer, de má fé, a justiça. Então, assim, os psicólogos, psiquiatras, os médicos de todas as especialidades hoje estão preparados, certo, para fazer uma avaliação e detectar a verdade ou não. Então, eu acho que quando vocês, de modo geral, né, forem pensar nisso, vamos ter uma seriedade. E, por outro lado, né, eu convido, então, meus colegas psicólogos, né, que possam olhar um pouco mais para essa área, que é uma área cada vez mais que se expande e que precisa de profissionais, mas nunca esquecendo de profissionais qualificados. Bem lembrado. Exatamente. Vamos agradecer aqui a participação da doutora agradeço. Simone Lemes, mais uma vez aqui dentro do programa, ela que é especialista em psiquiatria forense e clínica, e trouxe aí informações valiosíssimas e contribuindo muito aí, inclusive com a sua informação. Então, muito obrigado, e você que está ligado com a gente, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que no instante só a gente volta.
Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe para viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola. Quero me dirigir especialmente a você que está sempre presente, acompanhando os nossos programas, a você que está sempre interagindo e participando ativamente da nossa programação. Quero agradecer de coração e quero lembrar que o programa termina, mas você pode continuar mantendo contato com a nossa produção. Basta ligar para o telefone que aparece no rodapé do vídeo, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail integraçãoglobal@pop.com.br, sem o cedilho e sem o tio, é claro, para facilitar acesso e você, é claro, também encaminhar as suas questões. E outro canal de contato que está bombando bastante também na rede social é o Facebook. Anote aí, facebook.com/claudiocesar.freitas, e você também interage com toda a nossa programação. Então, nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa.